Para quem tem mais idade, passou pela época dos anos 80 e 90. Ah, que época boa! E quem gostava de games nessa época mergulhou nas casas de fliperama. Hoje, veremos um pouco da história e o funcionamento e curiosidades dessas máquinas destinadas à diversão. Também conhecido como pinball, o predecessor de máquinas mais atuais funciona com um misto de componentes mecânicos e eletrônicos. De um lado, a rampa inclinada garante a aceleração da bola metálica ladeira abaixo, rumo à caçapa. De outro, circuitos elétricos espalhados pela máquina contam com a pontuação e aumentam a dificuldade do jogo. A brincadeira que ainda agrada a muitos garotos e marmanjos surgiu no século XVII com um jogo mecânico francês chamado The Bagatelle, que era um rústico campo de madeira com pinos para desviar a bolinha da caçapa. Em 1947, a versão primitiva foi renovada pelo engenheiro mecânico Harry Mabs, da empresa Gotlab, que desenvolveu estímulos elétricos decorrentes do contato com a bola. Assim, os pontos passaram a ser contados de forma automática. A eletricidade também ajudou a incrementar o visual dos pinballs, que ganharam sons e luzinhas. Mais tarde, por volta de 1970, surgiram máquinas com chips e placas de computador que passaram a ser o cérebro do fliperama. Depois da década de 1980, com a chegada dos videogames e computadores pessoais, os fliperamas começaram a sair de moda. Hoje, apenas uma fábrica, a Stern, dos Estados Unidos, ainda produz essas máquinas. Segundo especialistas, essas máquinas de pinball precisam de até 800 metros de fiação elétrica. Já pensou o tamanho de fio para poder enfiar numa máquina dessa? A máquina de pinball possui alguns componentes que veremos aqui. Os flippers são a ferramenta do jogador para controlar a trajetória da bola e evitar que ela caia na caçapa. Geralmente os fliperamas têm 2 flippers, feitos de plástico com 3 a 7 cm de comprimento. Eles são adicionados por botões no lateral da máquina que movimentam as hastes por meio de um sistema de cabos. O campo de jogo costuma ser feito de madeira e tem uma inclinação para a bola descer rumo à caçapa pela inclinação da gravidade. A inclinação padrão é de 6,5 graus, mas, dependendo da máquina, pode variar entre 3 e 7 graus. Nesse campo penso, a bola de aço de 3 cm de diâmetro alcança a velocidade de até 145 km por hora. Cada obstáculo do campo de jogo tem pontuações pré-definidas pelo software da máquina. Quando atingidos pela bola, eles mandam essa informação pelo emaranhado de fios de circuitos elétricos, a CPU, que faz as contas da pontuação obtida até então e adiciona o display do placar. Quando uma ficha é inserida, a CPU do pinball reconhece o crédito e libera o botão Start, que é conectado à caçapa que guarda as bolas, e é onde elas caem quando você não consegue rebatê-las. Ao apertar o Start, uma delas é liberada por uma engrenagem. Depois, é só puxar a alavanca impulsionada por molas que empurra a bola para dentro do jogo. A CPU do fliperama funciona como a placa-mãe dos computadores e o cérebro da máquina. Ela fica na parte vertical do pinball, onde aparece o placar e coordena todo o software responsável pela pontuação do jogo. O display mostra instruções ao jogador, além de arquivos de música e som. Embaixo do decorado campo de jogo fica presa toda a fiação elétrica que faz a máquina funcionar. É um enorme emaranhado de fio que atingiria até 800 metros, como eu já falei, que conecta todos os elementos do campo, luzinhas, sinais sonoros, obstáculos, muito mais, ao cérebro da máquina, que é a CPU. Os bumpers, também conhecidos como cogumelos, eles são um dos obstáculos mais comuns no fliperama. Os bumpers têm um sensor de plástico que, quando tocado pela bola, fecha um circuito elétrico e ativa uma bobina. Quando ativada, a bobina puxa a tampa inferior do cogumelo, que ao descer rebate a bola para longe. O tilt não adianta roubar. Dentro do pinball há um sensor que evita o tilt, chacoalhadas e inclinadas na máquina que os jogadores dão para evitar que a bola caia na caçapa. O sensor é um pêndulo que balança quando a máquina sai de posição normal, esbarrando num anel de metal. Esse anel manda sinais elétricos para a CPU, que trava o jogo. Já a máquina de arcade, também conhecida por fliperama no Brasil, possui um interior muito simples. Ao contrário do que muita gente pode pensar, a máquina é composta pelo gabinete, que pode ser de madeira ou de plástico.
Um tubo de imagem CRT, um monitor é tudo o que é necessário para gerar a imagem, uma fonte de alimentação e o sistema do jogo, sendo que o sistema varia de acordo com o fabricante, mas geralmente é uma placa PCB, que possui um jogo, ou um conjunto de placa e cartucho do jogo. Não podemos nos esquecer do controle, que também é acoplado ao gabinete. Máquinas de arcade mais sofisticadas têm a vantagem da possibilidade de troca de jogo, como é o caso de simuladores de corrida e jogos semelhantes. Esse tipo de arcade é chamado de dedicado, pela sua impossibilidade ou difícil procedimento de substituição de jogo. A placa de arcade é um elemento importante para a vida da máquina, e são placas de circuitos impressos com um padrão de sistema compatível com vários jogos. Os primeiros arcades tinham um jogo diretamente embutido na placa do sistema, fazendo com que o preço da máquina fosse mais barato, mas tinha a desvantagem de precisar trocar todo o sistema da máquina a cada novo jogo lançado. Empresas como a SNK e a Capcom desenvolveram jogos separados da placa do sistema, num conceito parecido com o dos consoles e seus cartuchos. Dessa forma, os fabricantes e os clientes ficaram felizes, pois a redução do custo foi muito grande, sem dizer que com essa inovação, os consumidores passaram a fidelizar com os fabricantes, comprando versões mais novas dos jogos sempre que lançadas. O joystick é outro item opcional. Existem vários tipos de joystick para os mais diversos gostos dos jogadores. Se preferir, pode comprar os joysticks arcade separadamente em lojas especializadas, já prontos, com tudo que é necessário para ser ligado ao gabinete. A ligação do joystick à placa interna é feita através de um encoder, que é um aparelho que transforma cada botão do joystick numa tecla do teclado. Dessa forma, cada botão do controle corresponderá a uma tecla existente. Existem vários tipos de encoder no mercado e podem ser encontrados com 36 inputs, ou seja, slots para botões, para 2 jogadores, e também com 56 inputs para 4 jogadores. O encoder é muito importante, pois sem ele o controle simplesmente não funciona, e existem versões adaptáveis a consoles, podendo assim ter um controle arcade para o PS3 e Xbox 360, por exemplo. A questão é que fliperamas foram e são integrantes marcantes na história dos games. A paixão por esses mondrongos ainda existe e consegue atrair a nova geração, e pelo jeito vai continuar atraindo gerações futuras. Sigam os bons e me curtam nas redes sociais. Claro, deem o seu joinha pro vídeo. Deixo aberto aqui embaixo o espaço para críticas, sugestões e comentários. E não se esqueçam, com grandes comentários vem grandes responsabilidades. Até outra hora, ao infinito e além! Uhul!